Iniciando mais um vídeo do mesmo livro, Vida e Sexo, de passado de Emmanuel para Chico Xavier. Então, como vocês que acompanham já sabem, esse livro trata de todos os problemas relacionados a sexo e relacionamento. Então, vamos lá. Hoje é o texto 9, União Infeliz. A pergunta: qual é o fim objetivado com a reencarnação? A resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde haveria justiça? Para quem se interessa, né, por justiça. Acho que a maioria, graças a Deus, se interessa por justiça, não é verdade? Você. Porque às vezes, muitas vezes a gente pode passar uma existência inteira vendo pessoas sendo exploradas, pessoas se dedicando totalmente num relacionamento e recebendo muito pouco por isso. Onde é a justiça? E a sensação que dá é, puxa, ela se esforçou tanto. E pra quê? No final das contas, ela morreu e ele ainda gastou tudo com a outra. Será que fica assim? Então vamos ver. Ou então vamos também ser positivos. Puxa, tive uma vida tão excelente, tão alegre, tão feliz, tão cheia de realizações com ela, e agora ela se foi, ou ele se foi. Será que é só assim que fica? Bom, eu não sei se ele vai falar sobre isso aqui, porque não é sobre desencarnação, então eu já dou a resposta. Vocês vão se reencontrar. Tenha certeza, e muito melhor. Se já foi bom que vocês viveram aqui, depois vai ser maravilhoso. Sempre esperança, sempre. Nós viemos para, como eles falam aqui, melhoramento progressivo da humanidade. Nosso destino é a felicidade. E a gente tem que ser feliz agora. Não é amanhã, quando isso acontecer. Não, agora. Do jeito que você tiver. Acredite. As coisas vão mudar para melhor, sempre. E não tiro aqui a necessidade de nós estarmos tristes, às vezes. Não é para ficar aquele otimista chato. Não posso sofrer. Como não? Vai sofrer, mas é sempre com olhar de crescimento, de quem vai para academia e sabe que não foi em vão. Todo o esforço, toda a dedicação nunca vai ser em vão, nunca. Então vamos lá. Dolorosa, sem dúvida, a união considerada menos feliz. E olha, é quase a totalidade das uniões na Terra, quase. Existem muitos raros casais que são muito felizes, que já conquistaram isso. É claro que não existe obrigatoriedade para que alguém suporte a contragosto, a truculência ou o peso de alguém, ponderando-se que todo espírito é livre de um pensamento para definir-se quanto às próprias resoluções. Que haja, porém, equilíbrio suficiente nos casais, jungidos pelo compromisso afetivo, para que não percam a oportunidade de construir a verdadeira libertação.
Indiscutivelmente, os débitos que abraçamos são anotados na contabilidade da vida. Todavia, antes que a vida os resgate por fora, grave em nós mesmos, em toda a extensão, o montante e os característicos de nossas faltas. A pedra que atiramos no próximo talvez não volte sobre nós em forma de pedra, mas permanece conosco na figura de sofrimento. E não só porque às vezes nós temos que resolver as nossas pendências para a gente ser cada vez mais feliz. Esse é o pensamento. E enquanto não se remove a causa da angústia, os efeitos delas perduram sempre, tanto quanto não se extingue a moléstia. Em definitivo, se não a eliminamos na origem do mal. Então, olha, vamos supor que você conheceu alguém e você não chegou a casar, mas você penou um bocado na mão dessa pessoa. E aí, automaticamente vocês nem se casaram, só se relacionaram, sofrendo muito um com o outro. E cada um achou um outro parceiro. Aquele encontro, ainda que não tenha se transformado num casamento, ele serviu para limpar aquela tristeza. E você provavelmente vai melhor para um novo relacionamento. É assim que funciona. Agora, se você ainda piorou a situação nessa relação, deixou o outro caído, deixou o outro quase sem esperança, aí você vai atrair uma coisa um pouquinho pior para limpar duas coisas. Isso se você tiver resistência. Senão você vai atraindo uma, depois vai atrair outra, até limpar. Porque não sai, tá na consciência. Isso porque, embora não percebamos de imediato, recebemos quase sempre no companheiro ou na companheira da vida íntima os reflexos de nós próprios. É natural que todas as conjunções afetivas no mundo se nos figurem como sendo encantados jardins, enaltecidos de beleza e perfume, lembrando livros de educação cujo prefácio nos enleva com a exaltação dos objetivos por atingir. Só um instante que eu vou desligar aqui Então, falando o último parágrafo, lembrando livros de exaltação, educação, cujo prefácio nos eleva com a exaltação dos objetivos por atingir. A existência física, entretanto, é processo específico de evolução nas áreas do tempo e, assim como o aluno nenhuma vantagem obterá da escolha se não possa se matricular, o espírito encarnado nenhum proveito recolheria do casamento caso pretendesse
imobilizar-se no êxtase do noivado. Então é isso que eu acabei de falar. Talvez não tenha resultado, mas hoje em dia, como antes do casamento as pessoas já se relacionam sexualmente, já é um casamento, não se iludam, já é uma ligação, mesmo que você fique 3 meses com uma, 5 meses com a outra. Existe uma ligação, existe uma reciprocidade, a ligação mental, então já é. E aí, ainda acho que funciona aquilo que eu falei. Se você com essa pessoa desanimou, desestimulou, derrubou, você vai ter um débito a mais. Se você fez tudo de bom, tudo que você reconhece que você realmente se esforçou, mas você foi lesado, quem assumiu a responsabilidade é a outra pessoa, não tem nada a ver com você. Quando você sai livre, desassossegado, feliz, aí sim, aí você fez tudo que você podia e só assim você se sai para uma nova relação limpo ou limpo, certo? Aí vai ser provavelmente mais leve do que a que você está. Aí cada um é que sabe, né? Eu tenho assistido vários depoimentos de médicos agora desse milênio, né? Que é considerado o milênio mais espiritualizado. Todos eles estão procurando cura. Médicos com PhD, médicos formados em medicina, estão analisando casos de gente que... Mais de 7 mil casos de gente que se curou de câncer naturalmente, apenas com fé e apenas com alimentação. Eles estão pesquisando isso e eles estão chegando à conclusão que a cura está dentro do corpo. A mesma força que fez esse corpo se desenvolver na barriga, no ventre da mãe, é a mesma força que te cura dentro de você. E é isso que a gente fala nas postagens sobre meditação. Esse é um dos caminhos para se autoconhecer. Porque tudo acontece dentro do nosso universo próprio. Dentro de nós. Então, a existência física, entretanto, é processo específico de evolução. Nas áreas do tempo, e assim como aluno, nenhuma vantagem obterá da escola se não passar dos ornamentos, né, exteriores, do calendário em que se matricula, o espírito encarnado, nenhum proveito recolheria do casamento caso ficasse só no noivado. Os princípios kármicos desenvolvem-se com as horas, provas, tentações, crimes avassaladores, crises salvadoras ou situações expiatórias surgem na ocasião exata, na ordem em que se nos recapitulam oportunidades e experiências. Veja, oportunidades. Se você perde, talvez só numa outra vida você vai adquirir. Qual ocorre a semente que devidamente plantada oferece fruto em tempo curto e certo, em tempo certo. O matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede que os dias subsequentes, em sua marcha incessante, tragam aos cônjuges os resultados das próprias criações que deixaram para trás. Foi o que eu falei agora. Você nessa vida mesmo, se relacionar com alguém, não chega nem a casar, mas fez um pandemônio na vida da pessoa, tirou a esperança dessa pessoa, humilhou, usou. Isso já é o reflexo do seu futuro. Por outro lado, se você superou, deu chances, perdoou,
se esforçou para entender o outro, ainda que o outro estivesse te pisoteando, se sai livre, ileso. Pelo menos dessa situação, sim. Então, o matrimônio pode ser precedido de doçura e esperança, mas isso não impede os dias subsequentes. A mudança espera todas as criaturas nos caminhos do universo, a fim de que a renovação se aprimore. Então é o caminho natural de todo espírito. A jovem suave que hoje nos fascina para a ligação afetiva, em muitos casos será talvez amanhã a mulher transformada, capaz de impor-nos dificuldades enormes para a consecução da felicidade. No entanto, essa mesma jovem suave foi no passado, em existências já transcorridas, a vítima de nós mesmos. Quando nem infligimos os golpes de nossa própria deslealdade ou inconsequência, convertendo-a na mulher temperamental ou infiel, que nos cabe agora louvar e retificar. Eu conheço casos de pessoas que sustentam, sabem que o outro é infiel, mas deram um jeito de aceitar essa situação. Eu conheci uma amiga, tenho ela até hoje, ela venceu agora até um câncer de mama. Ela sofria surras intermináveis do marido. Hoje, depois que ela se converteu a uma religião, começou a ajudar as pessoas, ele não encosta a mão nela num fio de cabelo, é o homem mais carinhoso que ela já conheceu. E na época, ela nunca foi bonita, mas sempre foi uma mulher de fibra. E ele, lindíssimo. Ninguém entendia como ele tinha se casado com ela. E depois ele começou a dar surras nela. E depois ela se converteu e ela, com a força dela, também mudou ele. Nunca mais ele bateu nela. Então, esses são casos que a gente deve se apoiar para continuar. É claro que se exatamente aquele que precisa de apoio, o orgulho dele não permite que ele receba auxílio, ele vai se livrar desse relacionamento. Mas se você naquele curto espaço de tempo ficou ali disponível, o mérito é seu. E ele provavelmente vai encontrar uma coisa pior no caminho. É sempre assim que funciona. A gente precisa se livrar de sofrimento. Todos têm chance, tanto aqueles que erram quanto os que acertam. Os que acertam vão mais rápido, os que erram demoram mais, mas todos têm chance de se libertar. Isso aqui é a democracia divina, maravilhosa, perfeita, eu acho, não é? O matrimônio pode ser, precedido de doçura, mas isso não impede que os dias subsequentes sejam ruins, certo? Então ele falou da jovem aqui, que é aquela que depois ela se torna uma mulher, vai ficar com um gênio insuportável, e é justamente aquela que mais sofreu no passado com as inconsequências e as deslealdades, convertendo-a na mulher temperamental, O rapaz distinto que atrai precocemente a companheira, o rapaz distinto que atrai presentemente a companheira para os laços da comunhão mais profunda, muitas vezes será provavelmente depois o homem cruel e desorientado, suscetível de constrangê-la e carregar todo o calvário de aflições
incompatíveis com os anelos de ventura que lhe palpitam na alma. Esse mesmo rapaz distinto, porém, foi no pretérito, em existências que já se foram, a vítima dela própria, quando desregrada e caprichosa, lhe desfigurou o caráter, metamorfoseando-o no homem vicioso ou fingido que lhe compete tolerar e reeducar. Quando isso é muito fácil a gente perceber. Muitas vezes, sempre eu era abandonada e sem entender, porque eu nunca dei motivo, né? Quer dizer, na minha visão, claro que eu dei motivo porque era o motivo do passado, eu quero dizer, nessa vida não. Eu nunca fui uma pessoa de ficar saindo, tá com um, sai com outro, sai com outro, nunca. Mas era como se eu tivesse feito isso sem fazer. Então eu atraí exatamente todos aqueles, ou em vários, não sei, uma só pessoa em várias etapas também. A gente não sabe como que o plano espiritual resolve isso. O fato é que eu nunca deixei de ajudar as pessoas e isso minimizou demais. Eu lembro que cada vez que isso acontecia, que eu me envolvia com a pessoa, me dedicava, não dava motivos, né, para que a pessoa me tratasse como se eu tivesse traído ela e ela me abandonava. Às vezes me abandonava assim, porque nem sempre uma pessoa está com você e ela está com você. Acaba o relacionamento, as duas pessoas ainda estão juntas, mas não tem mais nada ali. E aí você sofre mais. É muito mais triste você estar com uma pessoa e ela já não está mais com você. Muito mais triste. Do que você não vê-la mais. Então, quando você está com uma pessoa e ela não está mais com você, nossa, você paga um monte de pecado nesse sofrimento, porque é um sofrimento grande esse. Então, e eu lembro que eu me recuperava rápido, eram golpes para me matar, realmente. E eu me recuperava depois de um curto tempo, por quê? Porque eu nunca parava de ajudar as pessoas. Eu nunca me revoltei com esse tipo de coisa. Eu sempre tomei atitudes de dizer, agora não aguento mais essa situação. A gente vai cada um tomar o seu rumo. Muitas vezes também eu fiz isso, mas eu sempre tive a hombridade de comunicar ao outro. Eu nunca simplesmente sumi e não apareci mais. Nunca fiz isso com ninguém. Porque eu sei como dói isso. Eu passei com isso em muito tenra idade. Com 14 anos eu já passei por isso. Então, a minha estrada foi cheia de pedras, mas eu abençoo e dou graças a Deus por cada uma delas, porque senão eu não teria a força que eu tenho hoje. Hoje são só arranhões leves que eu recebo. E por quê? Porque eu já venci muita coisa, mas eu não venci revoltada. Quando você se revolta, e aí você vai, eu vou me vingar agora. Agora ele vai ver. Nunca fiz isso porque eu sabia. Eu tentei fazer isso e eu senti uma fraqueza de fazer isso. Eu senti que o ódio ia aumentar ainda mais. Quando a gente faz isso, o ódio aumenta e consome. E não vale a pena, porque dá muito trabalho o ódio. Dá muito trabalho a vingança. Então eu aprendi também, desde cedo, a não me vingar e a me superar. Se você faz isso, se você pega aquela dor e transforma em alavanca, esse é o caminho. Se você tem um caminho parecido com o meu, que é bem cheio de pedras, bem cheio de pessoas que não confiam em você, por mais que você seja confiável, pode ter certeza que ainda que você seja traída, se você usar o sofrimento dessa traição para subir mais alto,
Isso não tem preço. É uma alavanca maravilhosa isso daí. E aí você vai chegar numa alta idade, ainda que com muitas histórias assim de pedras superadas para contar, vai chegar firme e forte, como se nada tivesse acontecido com você. É assim que a gente tem que superar as coisas. Agora, se a gente se revoltar, a gente chega no final da vida sem cabelos, cheio de rugas, como se tivesse 50 anos a mais, raivosa, revoltadíssima e provavelmente desenvolvendo já um câncer. E quando chega naquela virada que você quer dar para superar o câncer, pode ser muito difícil, porque você não treinou isso, você foi acumulando isso. Aí chega uma hora que você não tem a resistência de passar pelo pior e ainda não tem força para dar a volta. Músculo a gente desenvolve na ginástica, na dor, na persistência, na fé, na esperança. Ah, é difícil. É só querer. São escolhas. Se você tá novo, nova ainda, ouvindo esse vídeo, aprenda a fazer isso. Porque vai aparecer, na vida de todo mundo aparecem obstáculos para superar. E eles são doloridos às vezes. Músculo para você formar, ele leva tempo e dói, principalmente no começo. Mas depois ele só vai aumentando o músculo e vai ficando cada vez mais fácil. E aí você quer mais e mais e mais. Eu não quero ter muito músculo. Meu músculo é assim, eu acho feio mulher aqui com o corpo muito desenvolvido, né? Mas é porque eu nado muito. E não tem jeito, isso daqui cresceu mesmo, né? Mas graças a Deus não cresceu muito. Eu conheço gente que tem esse ombro largo. Então eu só faço nado que não aumenta aqui. Que eu acho horroroso isso, mulher. Acho muito feio. Aqueles corpos de atletas campeãs, eu tenho uns que eu acho pavoroso. Mas, enfim, o que vale é a medalha, né? A medalha da pessoa, a persistência da pessoa. Tem gente que paga o preço de transformar o corpo. Mas essa coragem eu não tenho ainda. Quando muito eu gostaria de ter sido bailarina, eu estudei balé. Cheguei até a pôr a sapatilha de ponta, mas tinha outras coisas mais importantes e mais primordiais na minha vida e não deu, porque eu gosto de me dedicar às coisas que eu pego para fazer, né? Então, vamos terminar aqui. Toda vez que amamos alguém e nos entregamos a esse alguém no ajuste sexual, ensaiando por não nos desligarmos desse alguém para depois, somente depois, surpreender nesse alguém defeitos e nódoas que antes não víamos. Estamos à frente de criatura anteriormente dilapidada por nós, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos. Então, pensa, você se deparou com uma pessoa muito poderosa, muito orgulhosa, que quer te humilhar, o tempo inteiro quer dominar você, quer te controlar. Sinal de que nós já fizemos tudo isso com ela. E ela sofreu muito. E ela, lembrando de tudo isso, quando nos vê, acende. Agora eu vou desforrar. Então, se a gente não aprender a frear isso, o que vai acontecer? Tá vendo como é importante a gente ter consciência dessas reencarnações? Porque quando a gente notar isso na gente, o que a gente faz? Ih, caramba!
ela já fez isso comigo. Eu não posso repetir isso, porque não é porque ela fez comigo que eu não vou contrair um débito, mesmo ela merecendo que eu faça isso com ela. Contrai, gente. Mesmo que você provoque isso nele, você tem que o quê? Aceitar, certo? A sua posição é aceitar. Agora, se você que está lendo tem a vontade de fazer isso com a outra pessoa e não consegue refrear, você tem que fazer todo esforço para refrear isso. Ainda que ela te provoque, porque senão você vai contrair nova dívida. Você vai entrar num círculo de repetição, de paga, faz, paga, faz. Sabe aquela compra e salário e compra que você não consegue cortar o vício? Eu recebo salário, eu gasto tudo. Recebe, gasta, recebe, gasta. É nisso que vai se transformar. Quando, na verdade, se os dois tiverem consciência disso que eu tô lendo, cada um vai se autoanalisar, vai se modificar com um esforço grande, mas vai, e o casamento vai dar certo. Ele vai ser bom. Então, se você, infelizmente, já cometeu esse erro de dispensar, de esmagar a pessoa, ou então você que desistiu de ter paciência com a pessoa, veja se ainda dá para tentar mais um pouco, veja se ainda vale a pena e se você consegue. Tanto você que gosta de pisar, quanto você que não está tendo paciência. Se os dois, um refrear e o outro tiver mais paciência, vai dar certo. Vai dar certo. Então, esse livro, ele mostra o que não é para fazer. Ele não está falando para você que tudo vai acabar assim. Não é isso. Ele está dizendo para você, olha, repara nisso, veja se você está fazendo isso, para de fazer isso. É isso que ele está falando para vocês, para mim, certo? Então, vamos analisar o que o livro está colocando, todos esses textos. Se você ouviu algum que você achou, não tem jeito, então, releia lá e pense, isso daí que ele está falando, eu posso parar de fazer. É isso que o livro está insinuando. Pare de fazer isso, porque isso vai te levar no mesmo erro e você não vai evoluir. Pare de fazer isso, o livro está falando. Mude o seu caminho, deixe de ficar no mesmo lugar, comece a subir, porque lá em cima está melhor. Sempre é melhor, sempre. Então, olha, à frente de criatura, né? Você está à frente de criatura dilapidada, a ferir-nos justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado. Não só a cobrar-nos o pagamento de contas certas, mas, sobretudo, a esmolar-nos compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. Eu tenho passado ainda por alguns encontros desses que não deram nem relacionamento, mas que a pessoa vem me cobrando. Dessa forma que ele está falando aqui. Com rancor, com falsidade, com vingança mesmo, que não tem sentido nenhum, porque eu acabei de conhecer a pessoa fez isso daí é do passado. E eu tive tolerância, tive paciência, dei até a mais, né? Tem uma frase bíblica que fala, quando alguém quiser te levar a túnica, dá também a capa. E, em termos simbólicos, eu tentei fazer isso.
Mas aí eu percebi que a pessoa percebeu que eu tinha essa tendência a ser compreensiva. Aí ela aumentou a dose, porque deu mais raiva ainda nela. Orgulho. E aí, inclusive era uma pessoa que combatia muito esse tipo de comportamento, religião. A pessoa não falou, mas deu para perceber claramente nas atitudes. E aí ela queria vincar tudo aquilo que ela detestava em gente que tem fé em mim. E eu, estranhamente, gostava muito da pessoa. Estranhamente. E até a pessoa estranhava isso. Vai entender? Outra vida. E aí eu percebi que a pessoa estava achando que eu estava me culpando. Porque chegou uma hora que eu falei, olha, eu me desculpe, aquilo que o mal-estar que eu senti, porque eu senti mesmo uma coisa muito estranha, como se a pessoa fosse um marginal da pior espécie. E não era aquilo que eu estava pensando. Foi de outra vida, eu. Então ele despertou em mim uma coisa, porque se eu joguei para cima dele é porque estava dentro de mim. Fui eu é que tinha prejudicado. E deu uma dor muito grande que eu senti essa dor várias vezes. Eu acho que aconteceu isso agora para eu acabar de vez com essa dor. Porque é só assim que a gente acaba com essas dores que a gente traz do passado. E na minha paciência, naquela tortura da pessoa, e eu indo até onde eu aguentei, aí chegou uma hora eu dei um basta, porque a gente tem que se defender, a gente tem que ficar em pé nessas relações. Não é certo a gente dar a cabeça. Nunca dê sua cabeça. Sua cabeça tem que ficar em pé o tempo inteiro. Ter paciência não é baixar a cabeça para a pessoa bater. É você se proteger. E bem forte você tem que se proteger. Não deixe, não. Mas tenha paciência. Mostra para a pessoa que você está afim de assumir o que você fez e melhorar como pessoa, mas não apanhar. Você tá afim de resolver aquilo que eu fiz. Me perdoe. E eu me perdoar primeiro, né? Primeiro você tem que se perdoar. E falar em outras palavras, não exatamente assim. Olha, eu fiz e eu joguei pra cima de você, mas estava dentro de mim. A dor que eu senti não tem nada a ver com você. E melhorei com a pessoa. Mas aí ela aproveitou isso. Ah, tá vendo? É por isso que eu quero me vingar. Porque ela é ruim. Aí o outro assumiu uma culpa que ele não precisava assumir. Porque não é porque o outro matou que eu posso matar ele. Não é assim que funciona. Nem na lei civil humana e nem muito menos na lei espiritual. Aquele com ferro fere, com ferro será ferido. Isso é lei de causa e efeito, não adianta, gente. Não adianta. Lei é lei. Deus não transgride as próprias leis. Isso é uma outra coisa que a gente tem que entender. Então, a conclusão da minha história que eu passei foi: agora chega, não apareça mais na minha frente, porque a partir daqui eu não sei como é que eu vou responder. E eu estou impedindo você, a partir de agora, de chegar próximo. Porque tudo que eu pude, eu fiz. E a gente tem que tomar esse tipo de atitude quando a gente percebe que está indo além daquilo que nós aguentaremos. Deus não instituiu resolver as coisas com o outro matando ou torturando. Isso não é de Deus. Nós temos que evitar fazer isso a todo custo. Não transgredir as leis, ainda que você saiba que o outro também é bem ruinzinho,
Não piore a vida do outro. Se afaste. Se você sentir que você vai começar a piorar a vida do outro, se afaste. Porque, na verdade, você não vai piorar a vida do outro, você vai piorar a sua, vai transformar a sua no inferno. E não é para isso que a gente veio aqui, certo? Então, repito, casal que tiver consciência disso aqui, em vez de pegar e fazer isso, ele vai fazer isso. E vai se modificar. E quando os dois fizerem, eles se resolvem. Né? Então, a união suposta infeliz, sim, aí a outra pessoa, ela tá também nos esmolando compreensão e assistência, tolerância e misericórdia, para que se refaça ante as leis do destino. E eu vou dizer uma coisa para vocês, enquanto eu não esgotei toda a assistência que eu podia dar, toda a tolerância que eu podia dar, toda a misericórdia que eu podia oferecer, eu não consegui me libertar da influência dessa pessoa que estava me torturando. Eu só consegui quando esgotei até o último, até o toco, né? Como se fala, até o osso. A união suposta infeliz deixa de ser, portanto, um cárcere de lágrimas para ser um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso, longe de abraçar a deserção, aceita sempre que possível o companheiro ou a companheira que mereceu ou de que necessita, a fim de quitar-se com os princípios de causa e efeito, liberando-se das sombras de ontem para elevar-se em silenciosa vitória sobre si mesmo. Não é sobre o outro, é sobre si mesmo. Não é ser mais forte e converter ninguém, não é convencer o outro, convencer e converter a si mesmo. É disso que trata. Nossa felicidade é disso. Para os domínios da luz. Então esse foi mais um capítulo. Espero que vocês tenham imensamente aproveitado, como eu tenho aproveitado, no momento que eu estava precisando dessas visões, desses conceitos. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo dia, final de dia. Até o próximo.